Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. Terçou, hein, meus amigos? Uma ótima terça-feira a todos. Lógico, depois de uma sequência de jogos aí do São Paulo, voltamos com os vídeos da manhã aí para trazer as últimas notícias, as informações e é lógico, deixar você aí super bem informado de tudo que tá rolando no São Paulo e que se vai ser falado neste dia da terça-feira, fechou? Vamos falar aí sobre o Casares e o Belmonte, né? Os dois acabaram dando entrevista ali e falando sobre diversos assuntos. Casares falando aí sobre o Marinax, não é verdade? Sobre ali a parceria de Cotia, até porque dia 28 tá chegando e ele vai apresentar esse projeto ali para o Conselho Deliberativo. Já o Carlos Belmonte, diretor de futebol, acabou falando aí do próprio Gabriel Veron e de mais alguns reforços. Vamos repercutir tanto as palavras aqui do Casares como também do Carlos Belmonte, para a gente, lógico, ter a nossa opinião aqui e é lógico, quero muito saber a opinião de vocês, tá? Vamos falar também sobre as explicações de Maxi Cubeiras, né? Depois do empate de ontem aí, o jogo contra o Botafogo, 0-0, estreia do São Paulo ali no Campeonato Paulista, um jogo bem complicado e vamos cá entre nós, um jogo bem ruim de se ver, né, para falar a verdade. Vamos falar aí sobre o retorno do elenco dos Estados Unidos, que bem provavelmente na quinta-feira contra o Guarani deve ser o time titular, o primeiro teste, até porque no domingo temos clássico pela frente, temos o Corinthians no Morumbi, então é um teste de fogo já na quinta-feira, um time titular para encarar o time do Guarani e vamos falar, lógico, da decisão da Copinha, né? Hoje tem aí Criciúma e São Paulo e Criciúma, hoje o jogo em Araraquara, não mais lá em Jaú, né? Como o São Paulo estava jogando desde o início da Copinha. Vamos falar o que pode acontecer nesse jogo, como vem o time do Criciúma também, a ficha completa da partida de logo mais, fechou? Então, posso contar com aquele likezão para fortalecer agora no início do vídeo, a sua inscrição aqui no canal também é super importante e é lógico, a sua opinião sobre as notícias que a gente vai falar por aqui, fechou? Então, chega de enrolação, bora, vamos? Tá no ar o Tricolor em Notícia. Aí é esse aqui, ó. Pronto. Vamos falar do Max, vamos falar do Max, né? Depois do empate ontem 0-0 contra o Botafogo em coletiva, ele acabou comentando, falando sobre os jovens, que não é para ter tanta pressa, né? Que é para ter paciência e tal, tudo bem. E com os jovens a gente tem paciência, Max. Na boa, a gente tem paciência com os jovens, né? O que a gente não tem paciência é com você, amigão. Né? Demorou demais para fazer as mudanças ontem, apesar que no banco de reserva a gente só tinha garoto, né? Jogadores que vão participar do jogo de hoje, aí contra o Criciúma pela Copinha, mas poderia dar um pouco até de minutagem para essa molecada aí, para dar aquela soltada no músculo, não é verdade, para o jogo de hoje e também para melhorar um pouco a qualidade do São Paulo ontem em campo contra o time do Botafogo, que olha, eu vou falar para vocês também, que timinho ruim esse do Botafogo, tá? Então vamos lá, auxiliar, diz o Beldia, elogia e pede paciência com os jovens do São Paulo. Foram muito bem. Maxi Cubeiras comandou o Tricolor no empate de 0-0 com o Botafogo de São Paulo pela estreia do Campeonato Paulista. O Tricolor estreou no Campeonato Paulista com empate 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto na segunda-feira, sob o comando do auxiliar técnico Maxi Cubeiras. O treinador Luiz Beldia ficou nos Estados Unidos para comandar a equipe contra o Flamengo na FC Series. Já estão voltando, já devem estar no Brasil, só para deixar claro, o time deve ter folga hoje, tá, galera? Chegou nessa madrugada, nessa terça-feira, o elenco que vem dos Estados Unidos deve receber folga e se representa na quarta-feira, tá? Responsável por comandar o São Paulo na estreia, Cubeiras ficou satisfeito com o desempenho dos jovens utilizados contra o Botafogo de São Paulo. Justamente por causa da competição amistosa nos Estados Unidos, o Tricolor levou para Ribeirão Preto 14 jogadores que também estão na Copinha. Abre aspas aí pro Maxi Cubeiras. Representar uma equipe tão grande
tem que ter paciência, tem que saber chegar, acompanhar os jovens. O Zubeldia tem muito claro isso. Faz muito tempo que está trabalhando e estreou muitos jovens, prepará-los para quando tiver a chance estejam bem. Hoje colocamos os garotos, falamos com eles, dissemos para aproveitar as possibilidades. Foi uma linda oportunidade, aproveitaram, foram bem. Mas como falamos, uma partida não define a situação. Tem que seguir lutando, trabalhando, melhorando. Já precisam passar a página e pensar na partida de amanhã, de hoje, né? Porque estão fazendo um bom campeonato. E temos jovens como Rodriguinho, William, Moreira, Patrick, as jovens porque o clube trabalha bem, mas tem que ter paciência para que quando os jovens tiverem chance, possam se consolidar no time principal, fecha aspas, falou Maxi Cubeiras. Depois do empate de 0-0 com o Botafogo, o São Paulo encara o Guarani na quinta-feira, 7h30 da noite, horário de Brasília, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Cubeiras disse que ainda não sabe quem vai jogar no Morumbi. Independente disso, o auxiliar técnico valorizou ter terminado a pré-temporada e a primeira partida do ano sem lesionados. Mentira, hein? Porque o Luiz Gustavo se machucou, né? Acabou quebrando o quarto dedo do pé ali e vai ficar por fora por 30 ou 40 dias, tá? Abre aspas para o Cubeiras. Com respeito ao jogo que vem, vamos estar unificando o plantel. Podemos já trabalhar e tomar decisões para ver qual equipe iniciará. Teremos todos os jogadores, por isso vamos jogo a jogo. A ideia é continuar preparando, como no amistoso de ontem. O importante é que não tivemos lesionados. Esta é uma preocupação em início de temporada. Os amistosos foram bem, o jogo de hoje saiu bem e a partir do próximo dia vamos tomar as decisões, fecha aspas, completou o auxiliar aí do Luiz Zubeldia. Bom, só para corrigir, né? Lógico, a gente teve a baixa ali do Luiz Gustavo, que teve o dedo do pé quebrado, não é verdade? Teve uma fratura no jogo contra o Cruzeiro, não participou contra o Flamengo e deve ficar fora aí no máximo até 40 dias até a sua recuperação. Bom, Luiz Gustavo é um jogador hoje que é considerado reserva, até porque temos aí Pablo Maia e o Alisson, que devem ser aí os titulares, né? E para o próximo jogo da quinta-feira, é bem provável que seja colocado o time titular em campo, né? Até porque não se pode trabalhar com um time misto, um time mesclado, sendo que a gente tem um compromisso contra o Corinthians no domingo. Então, a melhor forma de se preparar um time para um clássico é você colocando ele em jogo, em campo, no jogo anterior. E contra o Guarani também, dentro de casa, dentro da nossa casa, o Morumbi, eu acho que é super importante você já manter o time titular, já esquematizar e deixar tudo pronto, a estratégica e também o esquema tático da partida para poder aplicar no jogo contra o Guarani e, é lógico, ter ali os erros que aconteceram para poder melhorar e aplicar também no jogo contra o Corinthians, tá? Quero saber o que você achou sobre o jogo de ontem aí contra o Botafogo, um jogo bem feio, bem ruim, não é verdade? Até porque o entrosamento foi zero, não é verdade? Aquela espinha dorsal, né, dos jogadores titulares, reservas, não é verdade? Contra a molecada da base também que teve a sua participação. Quero muito saber da sua opinião, deixa aí no campo dos comentários. E eu nem vou falar muito do jogo, até porque a gente tem um vídeo de pós-jogo que a gente gravou ontem, né, logo após a partida. Se você quiser saber da análise completa, eu também acabei analisando e dando notas 1 a 1 por jogador. Eu vou deixar na tela final para você dar uma conferida, fechou? Vamos falar então agora do atacante aí que o São Paulo está no radar. Não é verdade que o São Paulo acaba monitorando aí o atacante Gabriel Veron, né? Um jogador que é do Porto, estava emprestado ao Cruzeiro, e vamos ver o que pode acontecer, né, referente a esse monitoramento desse atacante, já que o Zubeldia, né, vem pedindo um atacante, sendo que, na minha opinião, nós já temos esse atacante na nossa base, que é exatamente o Rian Francisco, que atuou ontem no jogo contra o Botafogo, tá? O São Paulo tem interesse no atacante Gabriel Veron, que pertence ao Porto
e esteve emprestado ao Cruzeiro na última temporada. O tricolor ainda não fez proposta para contratá-lo, mas monitora a situação do jogador em Portugal. A tendência é que o clube português não aproveite o atleta e tente negociar. Para o São Paulo avançar, seria preciso o Porto demonstrar interesse em emprestar Gabriel Veron. Uma compra em definitivo, por enquanto, está totalmente descartada. Tá? O clube também aguarda um aval do técnico Luiz Ubeldia sobre o atleta, que é formado nas categorias de base do rival Palmeiras. Abre aspas. Se houver intenção do Porto de emprestar o Veron, aí sim poderemos entrar em uma conversa para entender se o Veron está adequado ou não ao São Paulo. Ou seja, neste momento não há nada, mas pode haver se o Zubeldia quiser e o Veron puder sair do Porto por empréstimo. Aí poderíamos abrir uma negociação, afirmou o diretor Carlos Belmonte em entrevista que ele acabou concedendo ontem para o UOL, tá? Em 2024, Gabriel Veron disputou 37 jogos, marcou 6 gols e deu 2 assistências com a camisa do Cruzeiro. Reforçar o ataque é uma das prioridades do tricolor, que também busca opção para a lateral direita. A lateral direita, o São Paulo ainda conta apenas com o Igor Vinícius, né? Tem o Moreira que acabou atuando contra o Cruzeiro e ontem contra o Botafogo como um lateral esquerdo. Quando o Cruzeiro não comprometeu, ontem contra o Botafogo eu achei que o Moreira não foi tão bem assim, quer dizer, todo o time não foi bem, mas o Moreira também foi um jogador que se esperava um pouquinho mais e acabou não superando aí as expectativas para o jogo de ontem, tá? Então, quer dizer, o São Paulo procura e monitora jogadores, não só o próprio Gabriel Veron, alguns outros jogadores. O São Paulo sempre está monitorando alguns jogadores e sempre com um aval também do Zubeldia, né? Vamos ver. Eu, na boa, na minha opinião, para mim não há necessidade de uma contratação de um atacante. Eu acho que a gente já tem o Caleri, eu acho que a gente já tem o André Silva, são jogadores da mesma posição, mas com características diferentes. E a gente também tem o Ryan Francisco, né? Da mesma posição, também com características diferentes. Então, eu acho que isso é importante até para uma variação dentro de campo. Se quer jogar com um jogador um pouco mais centralizado, um jogador que segure mais a bola, porra, é o Caleri. Você quer um pouco mais de movimentação na frente, mas sendo aquele jogador a referência no ataque, pode ser o André Silva, como pode ser também o Ryan Francisco, é lógico. Depois da Copinha, com certeza, Ryan Francisco deve ser integrado aí ao time principal do São Paulo, o time profissional do São Paulo. Então é mais uma opção que o Zubeldia vai ter. Agora, você talvez aí gastar uma grana, pagar um salário alto por um empréstimo que seja do Gabriel Veron, né, do Porto, que está no Cruzeiro, vir para o São Paulo, eu acho que não tem a mínima necessidade, ainda mais que é um jogador ainda do Porto. E a gente viu como está sendo toda essa negociação do Porto referente ao Wendel. E só para deixar atualizado vocês referente ao Wendel, não é verdade? Algo está bem sinalizado para esta semana que possa acontecer alguma coisa, mas é nada certo ainda, né? O Porto ainda se mantém ali irredutível, não é verdade? Agora o que acontece é conversas do Wendel e seu empresário com a diretoria do Porto. O São Paulo se absteve dessa briga, o São Paulo já tem o pré-contrato com o Wendel e, pelo menos, no mínimo, aguarda o jogador no meio do ano. Se conseguir antes, é lógico, né? Vai agregar muito mais ao elenco, né? Até porque vai juntar forças ali com o Enzo Dias, que fez uma boa pré-temporada, os 2 jogos que ele acabou participando, deixou uma boa impressão e, ao meu ver, também não é nem sangria aí o Wendel chegar. Se chegar, melhor ainda, né, verdade? Se não chegar, eu acho que o Enzo Dias cumpre muito bem a missão ali pela lateral esquerda. Você gostaria de ter Gabriel Veron? Se bem que é um jogador que lá em Portugal não foi muito aproveitado, muitas lesões, não é verdade? E também tem todo aí esse retrospecto que é jogador da base do rival, onde a rivalidade a gente sabe que é muito grande. E teve até algumas postagens que ele acabou fazendo em suas redes sociais que estão lá online e ativas até hoje. Então, eu acho que não seria uma boa, nem por isso, e também por isso, mais um jogador que eu não vejo que poderia agregar em nada no elenco do São Paulo, porque, ao meu ver, na parte do ataque, naquela parte que ele poderia atuar, eu acho que a gente está muito bem servido com jogadores bem melhores que o Gabriel Veron e o
Detalhe também que é um jogador do Porto que com certeza vai dificultar ao máximo essa negociação com o jogador. Mas eu quero saber da sua opinião. Você gostaria de ter Gabriel Veron no São Paulo? Deixa aí no campo dos comentários. Eu não gostaria não, para falar bem a verdade para vocês, tá? Vamos falar então agora do Casares, exatamente. Casares que acabou dando uma entrevista, não é verdade? Acabou chegando a falar principalmente mais ali sobre a estratégia da base, né? O que ele vê com essa negociação e com essa parceria com o nosso parceiraço ali, o bolachão Evangelos Marinax, tá? Casares revela nova estratégia na base e manda real sobre a SAF no São Paulo. Ainda na conversa, o dirigente mencionou o magnata grego Evangelos Marinax. Vamos lá. São Paulo aposta em novo modelo para categorias de base. O presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares, foi o destaque do programa CNN Sports SA esta semana. Durante a entrevista, o dirigente apresentou detalhes sobre a nova estratégia de gestão para as categorias de base do clube. De acordo com o Casares, o projeto prevê a entrada de investidores que injetariam recursos financeiros no setor. Em contrapartida, esses parceiros comerciais ficariam com uma porcentagem dos direitos econômicos dos atletas formados no clube, garantindo participação em eventuais vendas futuras, tá? O modelo visa fortalecer a estrutura de formação de jogadores e aumentar a geração de talentos no tricolor. Abre aspas aí para Júlio Casares. Fui procurado no ano passado diretamente pelo Marinax, um empresário bilionário que gosta de futebol. Ele me procurou, queria me conhecer. Eu não o conhecia pessoalmente. Tivemos um encontro em São Paulo, 2 encontros em Londres. Estamos conversando sobre grandes projetos. Agora, eu não estou falando de SAF, contou Júlio Casares, tá? O presidente fez questão de destacar que o projeto não envolve a venda das categorias de base, mas sim uma reorganização que busca modernizar o processo de formação e potencializar os resultados esportivos e financeiros. Abre aspas aí para Casares. Quando eu falo da base, não é vender a base, porque o São Paulo tem um patrimônio próprio, tem o know-how que tem seus profissionais, tem um patrimônio, isso é inegociável. O que o São Paulo e os formadores de opinião têm que entender é que o mercado de base mudou. O São Paulo está fazendo de forma inédita e se adaptar a esse mercado. Ainda na conversa, o dirigente mencionou Evangelos Marinax, proprietário do Olympiacos da Grécia e do Nottingham Forest da Inglaterra. Já demonstrou interesse em explorar parcerias com o São Paulo. Abre aspas aí para Casares, tá? A vinda do investidor é como que ele ganha o retorno que colocou, mas me dá condição, em vez de vender um Beraldo por ano, vender 4, 5. Com isso ele ganha, nós ganhamos e não compromete o patrimônio. São Paulo descartou SAF. No entanto, Casares refutou qualquer possibilidade de transformar o clube em uma sociedade anônima do futebol, uma SAF. Abre aspas para Casares. Você não está montando uma SAF de patrimônio. Não. É uma operação e você vai ganhar no êxito. Então, o São Paulo é majoritário. Esse investidor vai fazer um aporte. Você pode ir ao mercado, aumentar a produção de atletas. Ou seja, se você tem uma plataforma que oferece 20% de jogadores de categoria A, vamos tentar jogar para 40%, para que esses 40% sejam produtos para atender ao profissional. E esse investidor vai fazer a sua participação para que ele consiga estabelecer o retorno do seu investimento, fecha aspas, finalizou Júlio Casares. Então, ele falou aí referente a esse projeto, né, do Marinax, aí esse interesse que ele tem por Cotia, falou que é lógico, de primeira aqui, que o São Paulo, por enquanto, não existe nenhuma possibilidade de se tornar uma SAF, até porque em outras entrevistas também o Casares disse que primeiramente ele gostaria de regular, né, e minimizar todo esse débito, todo esse custo e toda essa dívida que o São Paulo tem aí, essa dívida geral, né, que está chegando a quase R$ 1 bilhão, e muitos já falam que já passou até de R$ 1 bilhão
de reais. Na verdade, isso a gente só vai ficar sabendo comprovadamente no balanço que sai em abril da temporada de 2024. Então, quer dizer, por enquanto, Casares diz que não e prefere ali amenizar as dívidas para depois tentar negociar algo do tipo e não vender totalmente o clube. Então, só um investidor parcial com uma porcentagem para poder ali ajudar a investir, para ter um aporte financeiro dentro do clube, mas o São Paulo sempre sendo o majoritário da parceria. Isso é o que vai acontecer caso for feito esse acordo com o grego, o Evangelos Marinakis. Não é verdade? O São Paulo vai ser o majoritário, com a porcentagem maior referente em cima dos atletas que o São Paulo irá comprar com o dinheiro injetado pelo grego, né? E quando vender, o São Paulo fica com uma porcentagem muito maior do que é o grego, até porque o jogador vai se utilizar ali de toda a base, toda a estrutura que o São Paulo oferece em Cotia, na verdade, e também como vitrine, né? O São Paulo vai ser uma vitrine para esse jogador que, quando ser vendido, 35% vai ser do investidor e o restante vai ser do São Paulo. Bom, o São Paulo já trabalha desse jeito, né? O São Paulo já contrata jogador com muito custo para a base, na verdade, só que vem aí com tantos por cento do jogador, tantos por cento do empresário, tantos por cento aí do clube formador, né, que o jogador acabou vindo, então ele já vem fatiado. A única diferença é que esse jogador chega sem um investimento. E com o grego, ou então até mesmo com a Galápagos Capital, a gente já trouxe esse assunto aqui, que a Galápagos ela quer cobrir, né, essa oferta, então ela está interessada em saber qual é esse projeto do grego para poder analisar e tentar chegar num valor ou até mesmo cobrir essa oferta. A gente trouxe no último vídeo de notícias, né, da parte da manhã, o Tricolor em Notícia, a gente trouxe e a gente comentou até sobre esse assunto, não é verdade? Então o processo é esse. E dia 28 de janeiro vai ser ali apresentado esse projeto do grego, né, o Júlio Casares vai estar ali presente no Conselho Deliberativo para explicar não só esse projeto do grego Evangelos Marinakis, como para dar explicações ali também sobre a reforma do Morumbi, sobre esse déficit gigante da temporada de 2024, que passou os 200 milhões de reais, já que estava estipulado um superávit no ano de 2024 de mais ou menos 300 mil, e a gente acabou chegando aí a um déficit de mais de 200 milhões de reais. Então, quer dizer, vai ficar tudo para o dia 28, vamos ver o que pode acontecer, tá? Vamos lá, do Casares a gente falou, vamos falar então agora do Belmonte, exatamente, porque o Belmonte também deu entrevista, né? Todo mundo dando entrevista agora no começo da temporada, né? Todo mundo aparecendo nas mídias, aí nas grandes mídias pelo menos, né? Para dar explicação das coisas. E o Belmonte acabou falando um pouco mais da parte de futebol, né? Renovações, contratações, é um dos... O Belmonte acabou falando também sobre o Gabriel Veron, né? Notícia que a gente já trouxe até aqui. E vamos falar mais um pouco aí do que respondeu o Carlos Belmonte em entrevista à UOL, tá? Belmonte quer renovar com Alan Franco e nega interesse em Mike, né? Jogador que foi até especulado, jogador do Palmeiras no São Paulo, tá? Diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, afirmou em entrevista exclusiva ao De Primeira que trabalha para renovar o contrato de Alan Franco. O dirigente admitiu que o tricolor rejeitou proposta recente do Estudiantes da Argentina pelo zagueiro de 28 anos que tem contrato até o final do ano no Morumbi. A gente está falando desde o ano passado referente a essa renovação com o Alan Franco, né? Os caras estavam vendo aí renovação do Rafael, renovação do Rafinha, renovação do Luiz Gustavo o ano passado, e a gente falou, ó, o cara mais importante que o São Paulo precisaria urgentemente renovar o contrato era exatamente o Alan Franco. E proposta está chegando. Uma hora vai chegar uma proposta que vai ficar complicado cobrir. E pode até brilhar o olho do jogador, né? Só que aqui chegou do Estudiantes da Argentina ainda é muito pouco, então o São Paulo consegue ficar com o jogador, tá? Abre aspas aí para o Belmonte, tá? Nosso desejo é renovar com Alan Franco. Recebemos sim uma proposta do Estudiantes, mas neste momento
esta proposta não está nem perto do que a gente imagina que o Alan vale atualmente no mercado. É um jogador titular do São Paulo e que a gente quer sim renovar. Estamos conversando já com os agentes do atleta para renovação e acreditamos que renovaremos com o Alan Franco, fecha aspas aí, para o Carlos Belmonte. O dirigente do São Paulo também comentou a possibilidade de contratação do atacante Gabriel Veron, do Porto, e negou o interesse no lateral Mike, do Palmeiras. Abre aspas aí para o Belmonte. O Veron, se houver a intenção do Porto de emprestar, aí sim nós poderemos entrar numa conversa para entender se o Veron vai ser adequado ao São Paulo. Ou seja, neste momento não há nada, mas pode haver se Zubeldia quiser o Veron. Se o Veron puder sair do Porto por empréstimo, aí sim a gente poderia abrir uma negociação. Já o Mike, não há nenhum contato nosso com o agente do jogador ou o dirigente do Palmeiras. O Mike não está no nosso radar nesse momento, apesar de ser um grande atleta, um jogador de nível, mas ele não está no nosso radar, fecha aspas aí para Carlos Belmonte, tá? Belmonte também falou referente a Leila Pereira, né, sobre os ganhos do São Paulo lá nos Estados Unidos, né, rebateu as declarações da presidente do Palmeiras sobre a pré-temporada nos Estados Unidos. Perdão, abre aspas aí para Carlos Belmonte. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, faz um trabalho espetacular. Ela tem a visão dela, o ponto de vista do melhor para o time. Nós achamos melhor a pré-temporada fora do país. A Leila tem todo o direito de achar que a pré-temporada no país é melhor. Com relação ao resto, eu acho que fica um pouco mais no campo da observação, que não é pertinente. Continuando, nós viemos aqui trabalhar e muito. O presidente Júlio Casares e nós do futebol estamos contabilizando a 8ª reunião aqui, com diversas equipes, com a MLS, com a FC Series, com o Inter Miami, com o Orlando, ou seja, é muito trabalho, muito relacionamento, algo bastante importante para nós no São Paulo, fecha aspas para Carlos Belmonte. O dirigente também revelou quando o São Paulo vai trazer dinheiro na bagagem dos Estados Unidos e defendeu que o principal ganho da pré-temporada na Flórida é esportivo e não financeiro. Abre aspas. Os números preliminares são na conta de 3 milhões de reais. É pouco, hein, velho? Na boa, é bem pouco. Que nós ganharemos aqui depois de tudo pago. Nós temos ficado em hotéis 5 estrelas com o máximo conforto para os nossos atletas. Eu separei até umas fotos aqui do hotel que os caras ficaram. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o ganho financeiro é pequeno, mas não é atrás disso que a gente veio. A gente veio atrás do ganho desportivo. E o ganho desportivo é gigante ao nosso ver. Continuando, na pré-temporada de 2024, nós ficamos em São Paulo. E em razão das chuvas e do clima em São Paulo nesse período de janeiro, que sempre é um clima instável, os jogadores percorreram em média 28 quilômetros na pré-temporada. Ou seja, essa distância foi percorrida pelos atletas nos treinamentos de campo. Agora, nós já estamos fechando em torno de 50 quilômetros de distância percorrida por cada atleta. É praticamente o dobro da distância percorrida. O clima ajuda. Nós não perdemos nenhum treinamento em razão das chuvas em São Paulo. Além disso, nós encontramos aqui um clima mais frio, em que o desgaste do atleta entre os treinos da manhã e o treino da tarde é diferente. Ele se desgasta menos, com uma temperatura mais amena. Então, os atletas conseguiram percorrer distâncias maiores. Fecha aspas aí para Carlos Belmonte. Se você for analisar, não é puxando o saco, não é sendo advogado do diabo, não. Bem longe disso, porque vocês sabem muito bem que aqui no canal a gente é bem crítico à diretoria. Mas se você for observar e se você for focar exatamente apenas nesses pontos, foi uma pré-temporada favorável. Não teve chuva lá, não é verdade? Então, quer dizer, eles não perderam treino. Se realmente é comprovado esses números, essas informações que o Belmonte traz, que aqui, se fosse a pré-temporada aqui, 28 quilômetros, lá foram 50 quilômetros de pré-temporada por jogador, é um ganho muito grande, é exatamente quase o dobro aí de preparação física e tudo mais. Só que é o seguinte, não adianta você falar tudo isso daí, é tudo muito bonito, tudo muito lindo, só que a gente tem que ver um resultado dentro de campo.
A gente não conseguiu ver resultado dentro de campo nem contra o Cruzeiro e nem contra o Flamengo. Ok, é pré-temporada, jogo amistoso, até aí a gente entende e releva. Mas os caras chegando essa madrugada, que já chegaram, hoje vão estar de folga, beleza, descansar, uma viagem longa, beleza, tranquilo, sem problema. Vai ter o dia de amanhã, de quarta-feira, para treinamento. Quinta-feira esses caras têm que estar em campo. Quinta-feira é o time titular. Eu imagino um time bem parecido com o time do que jogou contra o Flamengo. Com o Lucas, com o Oscar, com o Ferreirinha, com o Caleri, com o Rafael, com o Arboleda, com o Alan Franco, com o Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson. O time titular, velho. Tem que ter esse time titular em campo agora. Agora, nesse jogo contra o Guarani é que a gente vai ver se realmente a pré-temporada nos Estados Unidos, com um clima mais tranquilo, com uma porcentagem maior de quilometragem por jogador, vai ser importante dentro de campo ou não. É essa a resposta que a gente vai ter agora quinta-feira, contra o Guarani, na nossa casa no Morumbi. Então falar é tudo muito lindo, tudo muito bonito. Agora eu quero ver na prática. Como que esses caras vão se desempenhar dentro de campo agora já contra o Guarani? Porque o campeonato começou já, velho. O campeonato começou, tá rolando, já vale 3 pontos, velho. E no domingo a gente já tem clássico contra o Corinthians. Você vai querer perder pro Corinthians? Eu não quero. Dentro da nossa casa, pior ainda, velho. Com a casa cheia, certeza que o Morumbi vai estar lotado. Então, mais uma vez, os números falando, tudo lindo e maravilhoso. Só que a gente quer ver na prática. Já brincaram lá bastante, fizeram a pré-temporada, foram lá nos estudos da Universal, nos parques, brincaram e tudo mais, beleza. Acabou as férias. Acabou. Quinta-feira é esse time titular que tem que jogar. Tem que se preparar para domingo jogar contra o Corinthians. E olha que no terceiro jogo da temporada oficial, dependendo do que acontecer até lá, já pode se iniciar uma crise. Porque a gente sabe que o Zubeldia também não é 100% da torcida que está do lado dele. Então tem que mostrar na prática. É resultado. É dentro de campo que esses caras têm que mostrar. E não aqui, ó, no papo. No papo não engole mais, não. Quero saber a sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários. Vamos lá, olha as fotos aí do hotel. Olha as fotos do hotel que os caras ficaram lá em Orlando e na Flórida. Se liga, ó, 5 estrelas, né? O Belmonte falou, não, hotel 5 estrelas. Olha isso, velho. Olha o que os caras ficaram ali aproveitando. Os caras ficaram de férias, velho. Pré-temporada, os caras trabalhavam, né? Eles estão voltando, já chegaram no Brasil. Chegaram nessa madrugada, não é verdade? De segunda para terça-feira. Mas se liga na hospedagem, velho. Olha a estrutura que os caras ficaram lá. Vai falar que não é férias, que essa pré-temporada não foi um prolongamento das férias. Trabalharam ali, lógico, cansaram, trabalharam, treinaram, tiveram jogos amistosos, mas olha a estrutura, velho, que eles tiveram por lá. E é isso que a gente quer ver. Toda essa estrutura que foi dada para eles lá, que eles estão vangloriando agora, não, hotel 5 estrelas, refeição, toda a acomodação top e tal e tudo mais, a gente precisa ver resultado dentro de campo, velho. Se não ter o resultado dentro de campo, toda essa mordomia, piscininha, quarto bacana, passeio na Disney e o caralho a 4, não adianta nada, velho. É por isso que eu falei, às vezes é muito melhor você ficar internado um mês aqui em Cotia, no CT, onde você não precisaria utilizar a base nesse primeiro jogo do Campeonato Paulista. Detalhe, não precisaria nem adiar o primeiro jogo contra a Inter de Limeira. Daria para jogar. Daria para preparar já um time titular, porque hoje nós imaginamos que temos um time titular. Mas o Zubeldia ainda não colocou esse time titular para jogar. Ele esboçou contra o Flamengo. Mas a gente ainda não tem um time. A única coisa que a gente sabe é que o Zubeldia ele vai continuar a mesma coisa com aquele esquema tático dele. O 4-2-3-1. Isso daí ele não muda. Só que a gente precisa ver variação tática também. E a gente precisa ver resultado dentro do campo. Vamos ver o que vai acontecer.
Elenco do São Paulo deixa hotel nos Estados Unidos e inicia retorno para o Brasil. Delegação desembarca em Campinas na madrugada dessa terça-feira, já desembarcou e ganha folga na terça. Né? Na quinta-feira, maioria deve ir a campo pelo Campeonato Paulista. Tá? O São Paulo deixou na tarde dessa segunda-feira o hotel em que estava hospedado na cidade de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e embarca para o Brasil às 8h30, horário de Brasília. Jogadores já chegaram no Brasil e no dia de hoje, terça-feira, os jogadores estão de folga, tá? Nos Estados Unidos, o tricolor acumulou empates por 1-1 contra o Cruzeiro, 0-0 diante do Flamengo, em compromisso da FC Series. O técnico Luiz Ubeldia provou a experiência. Abre aspas pro Lúcio Beldia. Quero agradecer a organização que esteve conosco, foi tudo muito bom, todas as situações, hotel, comida, foram eficazes, nos trataram muito bem, exceto o café que não deram a vocês, imprensa, no treino, risos. Nos trataram bem, gostaria de ter 3 ou 4 dias a mais de treino entre os jogos, mas entendo que os amistosos são importantes e não jogar o jogo do Campeonato Paulista na sequência. Mas tirando isso, foi tudo muito bom. Ano que vem o São Paulo deveria voltar, seguir trabalhando a marca e potencializando o que é o São Paulo. Foi tudo positivo, fecha aspas, declarou Zubeldia. Zubeldia já tá querendo voltar o ano que vem já. Gostou da mordomia, né, Zubeldia? Gostou da mordomia. Olha essas fotos aí, ó. Recepção do hotel. Olha a área de piscina. Olha que se não é coisa de filme isso daí, ó. Dá uma olhada nessas imagens aí. Daí os jogadores saindo ali na frente do hotel. Mas é um puta... Ficaram patronagem lá, né, velho? Olha isso. Você é louco. Ficaram na patronagem, é lógico. O Zubeldia, ele já tá querendo voltar lá. Primeiro você tem que ver se você vai estar no São Paulo ainda até o ano que vem, né, Zubeldia? Vai ganhar alguma coisa, precisa trabalhar para isso, tá? Enquanto isso, né, aqui tava falando aqui que na noite de segunda-feira o São Paulo ia encarar, né, o Botafogo, o jogo 0-0, né? O Max Cubeiros acabou aí liderando, né, ou comandando o time aí, e os jogadores que estão nos Estados Unidos que devem estar à disposição, né, para o duelo contra o Guarani na quinta-feira no Morumbi. Então, quer dizer, é bem isso daí mesmo, o planejamento é esse. Jogadores hoje, terça-feira, estão de férias, vão descansar, se reapresentam amanhã, na quarta-feira, já devem fazer um treino, até porque os caras estavam treinando lá nos Estados Unidos, normal, tranquilo e tudo mais. Até ontem, eles acabaram fazendo um treino lá no CT do time do Messi, né? Esqueci o nome do time do Messi agora, Miami, alguma coisa, né? Fizeram um treino lá e depois vieram embora, embarcaram para voltar para o Brasil. Então, quer dizer, na quarta-feira os caras treinam normalmente, devem fazer esse treino único, específico, para montar o time, para definir uma estratégia e o plano tático para jogar contra o Guarani. Aí sim, ver se está tudo ok, tudo beleza. Lógico que eu acho que é muito mais uma preparação para o jogo efetivo contra o Corinthians no domingo, mais uma vez estou falando. Porque o Corinthians ele já vem de 2 vitórias, que já jogou 2 vezes no Campeonato Paulista e está se preparando para encarar o primeiro desafio, que é o jogo contra o São Paulo. Eu espero que o São Paulo esteja levando com a mesma seriedade esse jogo contra o Corinthians no próximo domingo no Morumbi. Você acha que ficaram de patrão? Olha aí de novo as fotos, ó, do hotel. Você não ia gostar de ficar num hotelzão desse daí também? Porra, você não ia gostar, hein? Você é louco, ia querer muito. Se liga a piscininha, hein? Cê é louco. Vamos falar da Copinha pra gente fechar, lógico. Logo mais aí tem São Paulo e Criciúma. Criciúma e São Paulo aí, semifinal, né? Da Copinha aí, jogo decisivo pra ver se a gente consegue ir pra final dessa Copa São Paulo, que vai ser no dia 25, no próximo sábado, dia 25, data do aniversário da cidade de São Paulo, tá? Equipes duelam nessa terça-feira em Araraquara, mudou também o local do campo, valendo uma vaga para a grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Criciúma e São Paulo duelam nessa terça-feira, 7h30 da noite. Anota aí, hein? Não esquece. 7h30 da noite em Araraquara, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As duas equipes chegam nessa fase de competição de forma invicta e agora se encaram por uma vaga na grande decisão.
na final. O Tigre ou o Tricolor vai enfrentar o vencedor de Corinthians e Grêmio. Se não me engano, Corinthians e Grêmio jogam na quarta-feira, tá? E detalhe, hein? Jogo transmitido pela Cazé TV. Ufa, até que enfim, hein? Porque daí Cazé TV, YouTube, né? Para todo mundo ver, todo mundo vai poder assistir e acompanhar o nosso tricolorzinho aí na copinha, tá? E como foi a campanha do time do Criciúma e como chega o Criciúma para esse jogo contra o São Paulo, tá? O Criciúma que se classificou em primeiro no grupo 4, 9 pontos, 3 vitórias, né? Contra o Capitão Poço ganhou de 1-0, contra o Rio Branco do Espírito Santo ganhou de 3-1 e o Mirassol também ganhou de 2-0. Assim, na segunda fase venceu o Santa Cruz nos pênaltis por 3-1 após empate em 0-0. Na terceira fase derrotou o Mirassol de novo por 2-0. Eliminou o Botafogo nas oitavas 4-2 e a Ferroviária nas quartas 1-0. Assim, com uma campanha muito positiva, tenta fazer história ao chegar em sua primeira final de copinha. Já o tricolor paulista, nosso tricolor paulista, né, se classificou em primeiro lugar no grupo também, com 3 vitórias, na verdade 9 pontos. Sobre o Serra Branca, ganhou de 2-0. Contra o Picos do Piauí, ganhou de 7-0 e ganhou de 2-1 aí do 15 de Jaú também, onde era a sede lá do São Paulo, tá? Nas fases eliminatórias, ganhou do América de Natal, né, do Rio Grande do Norte, por 4-0, ganhou também do Juventude por 1-0, contra o Fluminense nas oitavas, né? Aquele jogo bem complicado, 0-0 para quem acompanhou, e a gente acabou vencendo nos pênaltis por 5-4. E contra o Cruzeiro foi até um jogo que tá um pouco mais tranquilo do que contra o Fluminense, né? O Cruzeiro nas quartas aí o São Paulo acabou vencendo por 3-1. Contudo, o técnico Alan Barcelos terá uma verdadeira dor de cabeça, né? Porque a gente estava falando do jogo de ontem, né? De São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, né? 14 jogadores da base do São Paulo que vão jogar hoje estiveram relacionados ou jogaram, né, no jogo de ontem contra o Botafogo na estreia do Campeonato Paulista. Então, quer dizer, precisa avaliar, né? Rian Francisco jogou boa parte do tempo, o Hugo também jogou, os 2 jogadores que acabaram sendo titulares, né? Depois entrou o Matheus Alves, entrou o Lucas Ferreira, né? Entrou o próprio Negruti, acabou entrando ali também, na verdade. Então, quer dizer, tem que ver como que esses jogadores que acabaram participando do jogo de ontem vão estar ali, vão estar bem descansados para entrar como titulares no jogo aí de logo mais às 7h30 da noite contra o Criciúma. Se não, talvez possam começar no banco e entrar durante a partida, dependendo ali de como tiver o placar. Mas vai ser um jogo bem complicado esse de logo mais 7h30 da noite, transmissão da Cazé TV. E vai ser lá na Fonte Numerosa, lá em Araraquara, um estádio melhor, um campo melhor também do que o campo do 15 de Jaú. Então, quer dizer, a qualidade de futebol deve melhorar e muito, tá? Um provável time do Criciúma, tá? Pedro Henrique no gol, Kaique, Daniel Nolasco, Otávio e Streit, Bruno da Rosa, João Arthur, Lucas Vinícius, Cauã Santos e Adriano. Na frente, Juan Vitor, o técnico é o Gabriel Carvalho, tá? O São Paulo, aquele mesmo São Paulo de sempre, na verdade, João Pedro, né? Grande goleirão, João Pedro, Mike, Lucas Lol, Drosina e Oliveira, tá? Dependendo aqui, alguns nomes já estão sendo colocados para o lugar do Guilherme, do lateral esquerdo, é o Guilherme, esqueci o nome dele, o segundo nome dele. O Guilherme, o lateral esquerdo, ele tá suspenso, ele não joga esse jogo, então até por isso o Oliveira tá entrando no lugar dele, tá? No meio campo tem o Negruti e o Hugo, também tem o Lucas Ferreira, o Luca e o Rian Francisco, também com o Matheus Alves no ataque, o técnico aí, o Alan Barcelos. O árbitro, hein? Tem um árbitro também, Denner William da Silva, com auxiliares aí o Anderson Emanuel Turbiani da Silva e o Matheus Guilherme Bizelli da Cruz aí, são os 2 bandeirinhas, né, os auxiliares e também o árbitro, o cara do apito. Então, tudo pronto para o jogo de logo mais, 7h30 da noite, a gente vai acompanhar, lógico, e amanhã a gente traz aí no vídeo do Tricolor em Notícias, logo pela manhã, é lógico. Espero que a gente traga aqui a notícia falando do jogo e falando da vitória do nosso Tricolor e a classificação aí também para a final da Copinha. Você está confiante no time? Quero saber se você está confiante. Já deixa o seu placar, o seu palpite no campo dos comentários aí sobre o jogo de logo mais. Criciúma e São Paulo. O meu, eu já falo. São Paulo ganha por 3-1 do Criciúma e se classifica para a final
da Copinha. Aí quem vier, vem, mano. Ou vem o Corinthians, ou vem o Grêmio, não ligo. Eu acho que o São Paulo tá bem, com uma cabeça muito boa. O Alan Barcelos está fazendo um puta de um trabalho com a base, né? Depois que ele assumiu a base ali do Sub-20, que era do Menta, ele era o 17, acabou trocando os técnicos ali, ele assumiu e a garotada abraçou muito, né? O trabalho do Alan Barcelos que está fazendo ali no Sub-20. Gosto demais do trabalho dele. Quem sabe aí futuramente não possa ser um técnico do time profissional. Vamos ver o que pode acontecer. Essas foram as notícias de hoje, espero que você tenha gostado. Gostaria muito que você comentasse sobre todos os assuntos, a entrevista do Casares, a entrevista do Belmonte também, falar aí também sobre a volta do time aí e quem você acha que deveria jogar contra o Guarani na quinta-feira. Eu colocaria o time titular facilmente para esse jogo, como uma preparação para o clássico de domingo. Não é verdade? Quero muito que vocês falem também sobre uma possível contratação do Gabriel Veron. Eu não contrataria, já deixei minha opinião, mas eu quero muito saber a sua opinião sobre todos os assuntos que a gente falou por aqui, tá? Não esquece, hein? No primeiro comentário fixado tem aí o link da loja Manto Tricolor. Estou trajado de manto tricolor. Dá aquela moral para quem nos dá moral, conheça o site, pagamento facilitado, dá aquela moral para a galera da loja Manto Tricolor, o link aí no primeiro comentário fixado, fechou? Então é isso, uma ótima terça para todo mundo, para você que está indo trabalhar, um bom trabalho, para você que está descansando, um bom descanso. A gente, olha, não esquece, hein? 7h30 da noite a gente tem Copinha, Criciúma e São Paulo, rumo à final do campeonato, fechou? Tamo junto, é nóis.